Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Alô você, está no ar o TJS, o jornalismo com a qualidade e a credibilidade que você merece. E vamos agora para as principais manchetes desta quinta-feira. Imposto de Renda 2025. Novo site permite consulta rápida de informações sobre imóveis. Hapkido e advocacia. Como a arte marcial ajuda advogados a manterem o autocontrole e a estratégia. Então nós, praticantes de Hapkido, nós focamos no uso da nossa energia vital, que começa com a respiração. Veículo roubado no Rio de Janeiro é apreendido em Caratinga. E veja também, dengue avança em Minas, 4 mortes registradas em 24 horas. Estado já soma 19 óbitos e mais de 28 mil casos confirmados pela doença. Esses e outros assuntos no TJS que só está começando. O avanço da dengue segue preocupando as autoridades de saúde em Minas Gerais. Somente nas últimas 24 horas, 4 novas mortes foram registradas no estado, elevando para 19 o número total de óbitos causados pela doença neste ano. Os casos mais recentes ocorreram em Uberaba, no Triângulo Mineiro, município que agora soma 5 mortes e se aproxima de Uberlândia, que lidera o ranking estadual com 7 vítimas fatais. Além disso, outras 62 mortes seguem em investigação para determinar se tem relação com a dengue. Apesar do crescimento dos óbitos, o número de infecções confirmadas segue abaixo do registrado no mesmo período de 2024. Enquanto no ano passado o estado já contabilizava mais de 750 mil casos, neste ano, até o momento, foram confirmadas pouco mais de 28 mil infecções. Especialistas explicam que o aumento expressivo da dengue se deve à recirculação de variantes do vírus e alertam para a necessidade de vacinação. Enquanto a vacinação avança, o combate ao mosquito Aedes aegypti continua sendo essencial. Elimine água parada, proteja sua família e, ao apresentar sintomas como febre alta e dores no corpo, procure imediatamente uma unidade de saúde. A Polícia Militar realizou uma importante apreensão de drogas nesta quarta-feira, dia 19, em Alto Caparaó. A ação aconteceu após uma denúncia apontar a movimentação suspeita de um homem de 27 anos que estaria traficando entorpecentes na região. Durante o patrulhamento, os militares identificaram o suspeito circulando em um veículo e iniciaram o rastreamento. Na abordagem, encontraram porções de cocaína e uma quantia significativa de dinheiro. E a investigação não parou por aí. Na casa do suspeito, os policiais encontraram mais provas do crime: uma balança de precisão, materiais usados para embalar drogas e mais porções da substância. O homem foi preso em flagrante e todo o material apreendido foi levado para a delegacia de Polícia Civil. Com a prisão desse suspeito, a Polícia Militar reforça o combate ao tráfico de drogas na região. Denúncias da população são fundamentais para ações como essa. Qualquer movimentação suspeita, ligue para o 190 e contribua com a segurança da sua cidade. Os contribuintes que possuem imóveis agora têm uma nova ferramenta para facilitar o preenchimento do imposto de renda. Os cartórios de Minas Gerais disponibilizaram um site onde é possível consultar de forma rápida e segura todas as informações exigidas pela Receita Federal
como número da matrícula do imóvel, descrição e cartório de registro. O portal www.ridigital.org.br permite visualizar a matrícula do imóvel e solicitar certidões, tudo de forma online, sem precisar ir ao cartório. Administrada pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, a plataforma reúne dados de mais de 3.600 cartórios em todo o Brasil, com cerca de 70 milhões de registros disponíveis. Para acessar as informações, basta entrar no site, selecionar a opção Visualização da Matrícula e seguir as instruções da plataforma. Se o contribuinte não souber onde o seu imóvel está registrado, pode usar a ferramenta Pesquisa Qualificada, que permite busca pelo nome ou CPF do proprietário. O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 vai até 30 de maio. E as declarações pré-preenchidas estarão disponíveis a partir de 1º de abril. A Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações neste ano. Com essa nova ferramenta, ficou mais fácil acessar os dados do seu imóvel e evitar erros na hora de declarar o imposto de renda. Para mais informações, acesse www.ridigital.org.br. Uma nova resolução do Conselho Federal de Farmácia vai permitir que farmacêuticos prescrevam medicamentos, incluindo os de venda sob prescrição médica. A medida foi publicada no Diário Oficial e entrará em vigor dentro de 30 dias. A decisão, no entanto, gerou grande polêmica. Entidades médicas como o Conselho Federal de Medicina e a Associação Paulista de Medicina criticaram a norma, alegando que a formação dos farmacêuticos não inclui diagnóstico clínico ou interpretação de exames, conhecimentos essenciais para uma prescrição segura. O Conselho Federal de Medicina classificou a medida como ilegal e afirmou que levará o caso à Justiça. Já o Conselho de Farmácia defendeu a resolução, garantindo que apenas farmacêuticos com especialização em farmácia clínica poderão prescrever. O órgão também reforçou que medicamentos controlados continuarão sendo de exclusividade médica. A disputa entre farmacêuticos e médicos não é nova. No ano passado, uma resolução semelhante chegou a ser derrubada na Justiça, e tudo indica que o mesmo caminho será seguido agora. De um lado, farmacêuticos defendem a ampliação dos serviços prestados à população. Do outro, médicos alertam para riscos à segurança dos pacientes. E você, o que acha dessa mudança? E veja a seguir: veículo roubado no Rio de Janeiro é apreendido em Caratinga. Um Chevrolet Onix roubado no Rio de Janeiro foi apreendido na noite desta quarta-feira, dia 19, em Caratinga. O veículo apresentava sinais de adulteração e estava com um documento suspeito. A Polícia Militar localizou o carro próximo à BR-116 e confirmou a irregularidade com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar de Minas Gerais recuperou na tarde de ontem um veículo roubado que circulava em Caratinga. O carro, um Onix branco, havia sido levado do Rio de Janeiro em fevereiro deste ano. Durante a ação, uma jovem de 20 anos foi presa por estar de posse do automóvel adulterado. A abordagem ocorreu na Avenida Tancredo Neves após a PM receber informações sobre o paradeiro do veículo. No local, os militares encontraram a jovem que afirmou que seu namorado havia comprado o carro e o trouxe do Rio de Janeiro para Caratinga. Durante a verificação, os policiais constataram que o licenciamento do veículo estava irregular e que os sinais identificadores haviam sido adulterados. Além disso, a placa não correspondia ao registro oficial. Diante da situação, a Polícia Militar acionou uma empresa rebocadora para a remoção do automóvel ao pátio.
A jovem foi presa e conduzida à delegacia de polícia civil para as devidas providências. Diante da situação, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e auxiliou na identificação do veículo, confirmando se tratar de um carro roubado. A condutora afirmou que seu companheiro buscou o automóvel no Rio de Janeiro no dia 17 de março, mas não soube dar mais detalhes sobre a procedência. O Chevrolet Onix foi encaminhado para um pátio credenciado e a condutora presa pelo crime de receptação. A perícia técnica da Polícia Civil realizará uma análise mais detalhada sobre as adulterações. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, na manhã desta quarta-feira, dia 19, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por homicídio qualificado em Manhuaçu. O crime aconteceu no dia 16 de novembro de 2024, no bairro Engenho da Serra, e estaria relacionado à disputa entre facções criminosas que atuam na cidade. Na ocasião, um homem foi morto a tiros na Praça Cândido José Cerqueira. A vítima foi atingida por pelo menos 4 disparos de arma de fogo. Após investigações, a Polícia Civil identificou o suspeito e solicitou sua prisão à Justiça. Com mandato autorizado, ele foi detido e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça o compromisso no combate aos crimes violentos e à criminalidade organizada na região. O Rotary Clube de Caratinga, por meio do projeto Mãos Solidárias, entregou uma prótese de mão a Geraldo Pereira de Melo Filho, morador de Córrego Novo. A iniciativa busca proporcionar mais autonomia a pessoas que perderam membros superiores, garantindo qualidade de vida e inclusão social. Geraldo perdeu a mão direita há 2 anos em um acidente enquanto trabalhava em sua propriedade rural. Durante a produção de silagem, uma forrageira atingiu seu braço, causando um ferimento irreversível. 2 anos atrás, eu estava trabalhando com uma forrageira para fazer uma silagem de milho, né? E devido a não sei se é um descuido, se eu poderia dizer um descuido, uma desatenção, eu sofri um acidente onde a máquina pegou o meu braço, tá? Mas deixa claro que a máquina não me amputou. Ela simplesmente machucou muito e a minha amputação foi feita no hospital, que não dava mais recuperação. Não tinha como recuperar a parte afetada. Então foi trabalhando, né? Foi um acidente de trabalho, né? Lá num sítiozinho, eu tenho um pequeno sítio, fazendo uma silagem de milho. Com 65 anos e uma trajetória profissional que inclui a metalurgia e o transporte de cargas, Geraldo encontrou na atividade rural uma nova ocupação. A perda da mão trouxe desafios, mas ele buscou se adaptar e seguir produtivo. Eu, na minha vida, né, hoje eu estou com 65 anos, eu já fui metalúrgico, eu já fui caminhoneiro, hoje é que eu estou na atividade rural. Agora, no decorrer assim, da minha vida, o que eu tive, assim, eu construí, graças a Deus, uma vida tranquila, harmoniosa, de família. Então, quer dizer, houve essa incapacidade minha, mas as pessoas próximas de mim, meus filhos, a esposa, dão muita força, sabe, no dia a dia. E eu já vou, à medida do possível, já vou adaptando. Deixei de fazer muita atividade, né, que eu faria normalmente antes, hoje eu não faço, mas eu substituí, tá certo? Algumas atividades que eu fazia fora, que hoje eu não faço, mas eu substituí por alguma atividade onde eu tenho capacidade de resolver. A prótese foi viabilizada através da parceria entre o Rotary Clube do Brasil e uma ONG americana. Presidente do Rotary Clube de Caratinga, Renato Cupertino, destaca a importância dessa conexão para atender quem precisa. O Rotary do Brasil tem uma parceria que chama de mãos dadas, tá certo? Mãos solidárias, de mão dada, mãos abraçando mãos. O Rotary aqui, ele atende pedidos de pessoas que têm dificuldade, que estão numa situação de necessidade para algumas tipos de prótese, e tem uma parceria com os Estados Unidos,
uma empresa americana com o Rotary americano e que é possível fazer esses atendimentos. O projeto Mãos Solidárias já beneficiou diversos brasileiros, reforçando o compromisso do Rotary com ações sociais. Para Giovanni Arruda, do Rotary Clube de Manhuaçu, a iniciativa vai além da entrega de próteses, é sobre transformar vidas. E o Rotary tem essa essência, né, de conseguir fazer parcerias. Essa é uma iniciativa de um empresário americano, através de uma ONG, e o Rotary Clube de Maringá teve essa iniciativa de trazer esse projeto para o Brasil e disseminar para os demais Rotary Clubes. Então, essa essência do Rotary, essa influência positiva, como eu disse, a gente consegue fazer com que isso abranja um território nacional, né? E não só nacional, território internacional. Porque o Rotary está presente em vários estados aqui no Brasil e em vários países, né, mundo afora. Então essa possibilidade, essa união de esforços, essa união de energia consegue trazer e possibilitar, né, essa entrega como foi feito aqui hoje, transformando, né, um pouquinho assim, a vida de um beneficiário. O prefeito de Caratinga, Giovanni Correia, não é mais o presidente do Partido Liberal, PL, no município. Apesar da mudança no comando, ele continua filiado à legenda. Quem assume a presidência do órgão provisório do PL em Caratinga é o vice-prefeito Ronaldo Gomes de Carvalho, mais conhecido como Ronaldo da Mila. Antes, ele fazia parte do Partido Novo, mas agora passa a liderar o PL local. Segundo fontes ligadas à política, a mudança teve influência direta no deputado federal Eros Biondini, que também é do PL e possui forte ligação com Ronaldo da Mila. Com essa nova configuração, o cenário político de Caratinga pode ganhar novos desdobramentos nos próximos meses. No dia 21 de março, pessoas de diversas partes do país aderem à campanha das meias trocadas, um gesto simbólico que visa promover a conscientização sobre a síndrome de Down. A iniciativa, que ocorre principalmente nas redes sociais, busca incentivar o diálogo sobre inclusão e respeito à diversidade. A ideia da campanha surgiu como uma forma lúdica de despertar a atenção para a trissomia do cromossomo 21, condição genética que caracteriza a síndrome de Down. O uso de meias diferentes ou trocadas simboliza essa singularidade e provoca curiosidade, estimulando conversas sobre o tema. Então, as meias trocadas surgiu com o Lucas, que é um rapaz já de 27 anos, e ele estudou numa escola aqui em Caratinga, e eles começaram a fazer, né, no dia da conscientização da síndrome de Down, eles começaram a usar, os colegas, as meias trocadas. E com isso, ele saiu da escola, o movimento das meias trocadas ficou um pouco parado, e aí com agora a associação, que, né, nós abrimos a associação agora no final do ano, nós falamos assim, por que não voltar com as meias trocadas? E aí nós colocamos uma campanha nas redes sociais nossa, da Associação Girassol, das meias trocadas, e isso estamos espalhando para as escolas aqui em Caratinga. Além de aderir à ação vestindo meias coloridas ou descombinadas, os participantes são incentivados a compartilhar fotos com a hashtag Meias Trocadas. A iniciativa também propõe marcar instituições e projetos voltados para pessoas com deficiência, ampliando o alcance da campanha. Aqui em Caratinga, quando eu comecei, não tinha muito recurso de clínicas, sabe? Gente especializada nessa parte PCD. E aí eu fui buscar isso fora, em Patinga. Eu fiquei 3 anos indo toda semana com meu filho, fazendo fono, TO, psicólogo, tudo em Patinga. E nisso já tinha algumas mães aqui de Caratinga, que é a Ivone, mãe desse rapaz que eu falei, que tem 27 anos, ela já fazia tratamento fora. Fernanda, também mãe do Antônio, que também síndrome de Down, fazia tratamento fora. E eu comecei a levar meu menino nessa cidade, em Patinga, para fazer o tratamento. E nisso lá tem um movimento de mães atípicas muito grande. E aí eu conversando com as mães lá em Patinga, falando, Andresa, por que você não cria um grupo de WhatsApp, igual a gente tem aqui, que eu fazia parte de lá, igual tem aqui na sua cidade. Aí criei e começamos a movimentar o grupo, e nisso eu comecei a conversar com umas pessoas
que fazem parte da associação lá de Ipatinga, o Daniel do Bem, que é vereador lá, e ele falou, monta uma associação lá em Caratinga. E nisso eu já, sabe, quando você fica, eu tenho que montar para buscar mais recursos aqui para Caratinga, para poder ajudar mais, porque a PAI não dá conta, que é muita demanda, entendeu? Ou é a PAI ou clínica particular. Participar da campanha das meias é só só usar amanhã as meias de cores diferentes, meias trocadas, para a gente poder colocar mais essas crianças, né, e os adolescentes e também adultos, que hoje em dia já tem adultos, né, para, tipo assim, trabalhar, mercado de trabalho, atividades físicas e tudo mais. Para familiares de pessoas com síndrome de Down, a campanha representa mais do que um simples ato simbólico. Sou Gleiciane, mãe atípica, minha filha chama Luísa. Minha filha tem o diagnóstico, né, de síndrome de Down, ela já tem 10 anos. E essas campanhas significam muito para nós quanto família atípicas. Por quê? Primeiramente, quando a gente vê campanhas serem lançadas assim, a gente se sente abraçado, se sente acolhidos, porque a gente já vive algo assim muito, como que eu falo, desgastante em meio à sociedade. Né? Ainda existe muito preconceito, ainda existe muita falta de empatia. Pessoas que, às vezes, olham para os nossos filhos, né, atípicos e não dão para eles a importância que eles merecem. Exemplo, eles são atípicos, têm suas limitações, mas eles podem tudo, né? Como a Andresa disse, eles podem tudo dentro das limitações deles, no tempo deles. A gente precisa estimular bastante com terapias, né? E lembrando que a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética, né? Nós nascemos com 46, né? As nossas células são um conjunto de 46 células e eles têm a trissomia 21, né? Que é um conjunto a mais com o cromossomo 21. Então, por isso que no dia 21 de março a gente comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, assim, eles têm, né, essa condição genética que tem esse atraso no desenvolvimento, mas que com estímulo, carinho, né, muita perseverança, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos com eles quanto a tudo, a viver na sociedade, trabalhar, né, namorar, casar, tudo eles têm condições de fazer. Então, assim, essas campanhas, como essa das meias trocadas, têm um impacto muito forte para nós, quanto famílias, porque a gente se sente acolhido e é uma forma também de a gente mostrar para a sociedade essa importância, né, do acolhimento, da igualdade. Conscientização e mudança social. Ações como essa contribuem para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Então, através das campanhas, a gente traz os nossos filhos para o meio, né? E aí todo mundo vai olhar e vai falar, não, eles também, né, têm direito. Então, o principal foco é esse, trazer visão a eles, né? Para a sociedade olhar para eles e verem que eles têm essas condições, né, como qualquer outra pessoa. Então, a gente tem um impacto muito positivo. É muito bom a gente se sentir acolhido pela sociedade. Eu falo que todas as mães são especiais. Eu não costumo dizer que só a mãe atípica é especial. Porque mãe já é algo assim muito sem explicação, né? O que Deus fez, quando Ele fez uma mãe, é algo que a gente não consegue explicar, o sentimento que a gente tem, esse instinto de mãe. Então eu falo que não é só a mãe atípica especial. Todas as mães são especiais. Mas de uma forma assim bem particular, eu falo que o Senhor me escolheu para uma missão muito linda. Eu me sinto especial por ser mãe, até porque eu tenho outra filha típica, né? A irmã da Luísa, a Emanuele, e o meu amor por elas é igual. Só que quando eu olho para a Luísa, eu sinto algo assim, particularmente diferente, algo assim espiritual mesmo, de olhar e saber que Deus me deu uma missão e o quanto ela me inspira, o quanto ela me ensina. Então eu tenho muito mais a aprender com a Luísa do que ela comigo. Então no modo especial eu sinto isso, de Deus ter me escolhido para ser mãe atípica, mãe da Luísa, e o que ela fez na minha vida, na vida da minha família, assim, né, quanto filha, é algo que eu não conseguiria te explicar. E veja a seguir, Rapkido e Advocacia.
como a arte marcial ajuda advogados a manterem o autocontrole e a estratégia. No Jornal Sistec de hoje, vamos conversar com o advogado e professor Márcio Xavier Coelho, que também é mestre em Hapkido. Ele vai explicar como os princípios dessa arte marcial podem ajudar advogados a enfrentarem a pressão diária do tribunal com mais equilíbrio e estratégia. Professor Márcio, o Hapkido enfatiza o autocontrole e a disciplina. Você poderia nos dizer como esses princípios podem ser aplicados no dia a dia de um advogado que lida com conflitos e pressões constantes? Em situações de estresse ou confronto, tanto no ambiente jurídico quanto na vida cotidiana, como o treinamento em artes marciais pode ajudar a manter o equilíbrio emocional e a tomar decisões mais racionais? O Hapkido ele pode auxiliar em qualquer profissão. Vou falar especificamente da minha, que é advogado. Nós temos que ter autocontrole para poder conhecer das demandas, das necessidades dos nossos clientes. E também para poder saber postular tudo aquilo que é do interesse dele. E nós temos que aconselhá-lo da melhor maneira possível a sair de situações adversas. Muitas vezes, a legítima defesa é confundida com reação desproporcional. Você poderia nos dizer como o autocontrole ensinado no Hapkido pode evitar que uma pessoa ultrapasse os limites legais em uma situação de risco? Muitas vezes nós percebemos conflitos cotidianos em situações de trânsito, situações relacionadas ao ambiente familiar, de lazer. E aí nós vamos perceber que, às vezes, foge ali a questão de uma mera obstrução de uma agressão, né? Nós vamos ver pessoas ali agredindo as outras e até mesmo causando a morte de outras. A legislação brasileira admite a defesa pessoal, admite você fazer a defesa da sua vida, né, da vida de terceiros, mas isso não pode extrapolar a ponto de virar uma vingança, a ponto de virar um ato de crueldade. Então a legítima defesa ela é admitida, ela é aceitável, mas nos limites da atuação do seu agressor. No direito, a calma e a estratégia são fundamentais para resolver disputas e desenvolver uma boa oratória. Você enxerga semelhanças entre a prática do Hapkido e a forma como um advogado deve conduzir seus casos? Primeiramente, todo ser humano é submetido a pressões diversas e a advocacia não foge a isso. Então, nós, praticantes, né, de Hapkido, nós focamos no uso da nossa energia vital, que começa com a respiração. Então, nós fazemos trabalhos de respiração, trabalhos de meditação, além do fortalecimento do corpo e da mente, né? Quando você trabalha o fortalecimento do seu corpo, você também fortalece a sua mente. E a partir do momento que você conhece as suas fragilidades e as suas potencialidades, você consegue entregar resultados melhores em todos os aspectos. Eu já mencionei em outro momento que a respiração, o uso da sua energia vital interior, ela é necessária. E quando nós associamos a prática do Hapkido com outras atividades, especialmente a atividade profissional, nós vamos perceber que as nossas ações elas passam a ser realizadas de maneira mais coordenada, de maneira planejada e estratégica. E o advogado, por exemplo, quando ele recebe as demandas emocionais do seu cliente, né, que busca justiça, ele tem que atuar de maneira estratégica para não aconselhá-lo a aventuras jurídicas. Professor Márcio, você possui um grupo de praticantes de Hapkido aqui em Caratinga, que é conhecido como Cará Hapkido, que já vem atuando há alguns anos aqui dentro da cidade.
Você poderia contar um pouco da história do Hapkido aqui em Caratinga? O Hapkido é uma arte marcial, de certa forma, contemporânea com as demais artes marciais, modernas que nós conhecemos, né, como judô, como taekwondo, jiu-jitsu. Porém, ela é pouco difundida, pouco conhecida. Primeiro porque ela ainda mantém a sua raiz militar, marcial. Ela inicia no Brasil dentro do Exército Brasileiro. Então nós vamos perceber poucos praticantes, né, especial no ambiente escolar, no ambiente de academias. Eu busquei aprender Hapkido por ter vislumbrado a possibilidade de uma arte marcial que guarda ali a essência marcial, de defesa pessoal especificamente. E sou introdutor do Hapkido na cidade de Caratinga. E nosso grupo, ele é um grupo pequeno, porém muito valoroso, né, de pessoas maduras, profissionais já realizados, e nós vamos perceber que ainda é difícil a divulgação dessa nobre arte marcial. Mas, né, você que nos ouve aqui está convidado a conhecer e aprender um pouco mais especificamente sobre defesa pessoal e com a raiz marcial. E nós agradecemos ao professor e advogado Márcio Xavier Coelho pela entrevista e pelos valiosos insights que nos trouxe hoje. Sua experiência no Hapkido e no direito mostrou como a disciplina, o autocontrole e a estratégia das artes marciais podem ser aplicadas na prática jurídica, ajudando advogados a lidarem com conflitos e decisões com mais equilíbrio e precisão. Muito obrigado, professor Márcio, por compartilhar esse conhecimento e por demonstrar que no tribunal ou no tatame, a verdadeira força está no controle e na sabedoria. E assim encerramos o Telejornal Sistec de hoje, destacando a importância do esporte marcial e das práticas esportivas para o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida. Seja no direito, na saúde, na educação ou em qualquer área, a disciplina, o autocontrole e a estratégia ensinados pelo esporte fazem a diferença no dia a dia de quem lida com desafios e pressão. Além de contribuir para o desenvolvimento físico, o esporte é uma ferramenta poderosa para o equilíbrio emocional, o foco e a superação do estresse. E aí, qual atividade faz parte da sua rotina? Se ainda não tem uma, fica a dica. Mover o corpo também fortalece a mente. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do TJS. Boa noite.